Imagine-se caminhando pela vida com um tipo de sensibilidade que poucos percebem. Enquanto a maioria parece confortável no ruído, você sente cada detalhe como se fosse uma lâmina fina tocando a pele. Um comentário casual te atravessa, uma injustiça mínima te corrói, uma dúvida simples se transforma em um labirinto de pensamentos. E ainda assim, você se pergunta por que tudo parece mais pesado para você do que para os outros. Schopenhauer já havia enxergado esse paradoxo antes de você nascer. Quanto maior a inteligência, maior a capacidade de perceber o sofrimento, seja o seu, seja o do mundo. Para Schopenhauer, a inteligência funciona como uma lente ampliadora da realidade. Enquanto muitos vivem numa espécie de penumbra confortável, você enxerga nuances. Onde outros veem rotina, você vê monotonia esmagadora. Onde outros veem felicidade superficial, você percebe auto-engano. Onde outros passam despercebidos, você sente a frieza, a mentira, a arrogância, o vazio. A consciência para ele não é um presente, é um peso. E você o carrega mesmo quando tenta ignorar. A maioria das pessoas vive presa ao presente imediato, reagindo, consumindo, repetindo padrões herdados. Mas você pensa, você observa, você sente as rachaduras, você percebe o absurdo. E isso tem um preço. Porque pensar exige encarar verdades que o mundo moderno tenta esconder atrás de telas, estímulos e distrações infinitas. A sociedade de hoje não foi feita para pessoas que sentem demais, que refletem demais, que se lembram demais. Ela foi feita para sobreviver no automático. E, de certa forma, cada reflexão sua se transforma numa pequena rebelião silenciosa. Schopenhauer dizia que a inteligência amplia a percepção do sofrimento porque permite ver o que está por trás das ilusões. Ele afirmava que a vida é movida pelo desejo, e o desejo é, por definição, falta. Quanto mais você entende isso, mais claro fica o ciclo repetitivo que aprisiona quase todos: querer, conquistar, querer de novo. Uma corrida infinita atrás de algo que nunca se alcança. A pessoa comum corre sem pensar, mas você percebe o absurdo da corrida. E quando a consciência enxerga demais, a alma sangra no silêncio. Você sofre mais porque percebe mais, porque sente mais, porque compreende a complexidade da existência em camadas que muitos nunca tocarão. Pessoas inteligentes notam contradições, incoerências, mentiras, notam a fragilidade dos vínculos, a superficialidade dos discursos, o ritmo exaustivo da vida moderna. E enquanto outros se distraem com entretenimento constante, você se pega encarando o teto à noite, preso em reflexões que ninguém ao seu redor consegue acompanhar. A solidão que nasce daí não é física, é existencial. Schopenhauer enxergava na inteligência uma maldição disfarçada. Ela te faz ver o mundo de forma mais nítida, porém impossibilita que você volte ao conforto da ignorância. E talvez você já tenha sentido isso. Quando entende algo profundamente, uma dinâmica familiar, uma mentira social, uma máscara emocional, algo dentro de você se desprende, e de repente você já não consegue mais conviver com o que antes aceitava. A clareza, embora libertadora, também isola. E é nesse isolamento que começa a dor silenciosa dos que pensam demais. Existe também o choque entre o seu mundo interno e o mundo externo. Dentro de você, há profundidade, camadas, memórias, perguntas, buscas. Mas lá fora tudo parece corrido, superficial, barulhento demais. Você tenta conversar, mas percebe que suas reflexões são frequentemente mal interpretadas. Tenta se abrir e alguém te chama de complicado. Tenta simplificar e sente que está mentindo para si mesmo. Essa discrepância constante cria uma sensação de deslocamento, como se você fosse um estrangeiro vivendo em um país onde a língua dominante é a distração. A sociedade de hoje não foi feita para pessoas que sentem demais, que refletem demais, que se lembram demais. Ela foi feita para sobreviver no automático. E, de certa forma, cada reflexão sua se transforma numa pequena rebelião silenciosa. Schopenhauer dizia que a inteligência amplia a percepção do sofrimento porque permite ver o que está por trás das ilusões. Ele afirmava que a vida é movida pelo desejo, e o desejo é, por definição, falta. Quanto mais você entende isso, mais claro fica o ciclo repetitivo que aprisiona quase todos: querer, conquistar, querer de novo. Uma corrida infinita atrás de algo que nunca se alcança. A pessoa comum corre sem pensar. Mas você percebe o absurdo da corrida.
E quando a consciência enxerga demais, a alma sangra no silêncio. Você sofre mais porque percebe mais, porque sente mais, porque compreende a complexidade da existência em camadas que muitos nunca tocarão. Pessoas inteligentes notam contradições, incoerências, mentiras. Notam a fragilidade dos vínculos, a superficialidade dos discursos, o ritmo exaustivo da vida moderna. E enquanto outros se distraem com entretenimento constante, você se pega encarando o teto à noite, preso em reflexões que ninguém ao seu redor consegue acompanhar. A solidão que nasce daí não é física, é existencial. Schopenhauer enxergava na inteligência uma maldição disfarçada. Ela te faz ver o mundo de forma mais nítida, porém impossibilita que você volte ao conforto da ignorância. E talvez você já tenha sentido isso. Quando entende algo profundamente, uma dinâmica familiar, uma mentira social, uma máscara emocional, algo dentro de você se desprende, e de repente você já não consegue mais conviver com o que antes aceitava. A clareza, embora libertadora, também isola. E é nesse isolamento que começa a dor silenciosa dos que pensam demais. Existe também o choque entre o seu mundo interno e o mundo externo. Dentro de você, há profundidade, camadas, memórias, perguntas, buscas, mas lá fora tudo parece corrido, superficial, barulhento demais. Você tenta conversar, mas percebe que suas reflexões são frequentemente mal interpretadas. Tenta se abrir e alguém te chama de complicado. Tenta simplificar e sente que está mentindo para si mesmo. Essa discrepância constante cria uma sensação de deslocamento, como se você fosse um estrangeiro vivendo em um país onde a língua dominante é a distração. Schopenhauer acreditava que as pessoas inteligentes sofrem mais porque não conseguem encontrar satisfação nas mesmas coisas que confortam os demais. O mundo comum não te alimenta, as conversas pequenas te cansam, as rotinas te desgastam, os prazeres momentâneos perdem a força rápido demais. Você percebe o tédio onde outros veem diversão, percebe a repetição onde outros veem novidade e, quando tenta se encaixar, o custo é alto. Você se mutila internamente para ser compreensível para pessoas que não estão prontas para a sua profundidade. Há também o peso da consciência moral. Pessoas inteligentes tendem a desenvolver empatia elevada, e isso é outra porta de entrada para o sofrimento. Você percebe dores que não são suas, sente injustiças que não te afetam diretamente, carrega a angústia de saber que o mundo poderia ser muito diferente se as pessoas simplesmente parassem para pensar. Mas não param, não querem parar. E é nesse contraste entre a sua lucidez e a indiferença ao redor que nasce um cansaço profundo, uma exaustão da alma. O filósofo afirmava que a inteligência aguça não apenas a mente, mas também a sensibilidade ao absurdo da existência. A vida em sua estrutura é instável, impermanente, cheia de incertezas. A maioria evita pensar nisso, mas você não consegue. Schopenhauer dizia que enxergar a impermanência é uma das maiores fontes de sofrimento humano, porque a consciência se apega ao que sabe que vai perder, e quanto mais consciente você é, mais sente essa perda antecipada. É como viver cada experiência com um eco melancólico de despedida. Porém, há algo que o filósofo também ensinava e quase ninguém lembra. A mesma inteligência que te faz sofrer é a que te dá a capacidade de transcender esse sofrimento. Schopenhauer acreditava que pessoas profundamente conscientes podem aprender a se afastar das ilusões e construir uma vida mais serena, menos escrava do desejo, menos refém da opinião alheia. Quando você entende que não precisa correr a mesma corrida que todos correm, algo dentro de você se liberta. A lucidez se torna um refúgio, não uma prisão. Você sofre mais sim, mas também percebe mais beleza, mais verdade, mais sentido. A sensibilidade que te machuca é a mesma que te permite enxergar nuances que ninguém vê. Uma luz passando por entre cortinas, um gesto silencioso, uma ideia que nasce no escuro. Schopenhauer diria que apenas quem sente profundamente pode viver profundamente. E talvez esse seja o seu caminho, transformar a dor em clareza, o peso em sabedoria, a solidão em autenticidade. No fim, o sofrimento das pessoas inteligentes não é um castigo, é um convite. Um chamado para parar de tentar se encaixar em um mundo raso demais para a sua profundidade. Um impulso para buscar relações mais verdadeiras, silêncio mais sincero, escolhas mais alinhadas ao que você realmente é. Schopenhauer sabia, a dor da lucidez é brutal, mas é também o primeiro passo para uma liberdade que poucos terão coragem de alcançar.